Amém, Jesus. Amém, Jesus, muito bom dia. Café com Jesus, muito bom dia por esse momento, por esse dia maravilhoso. Povo de Deus, nós estamos aqui de volta, né? Hoje é terça-feira, dia 5 de setembro, cá estamos nós, como nós tínhamos prometido, devido que no domingo, no quarto de guerra, prometemos que íamos voltar na terça-feira. E cá estamos nós de volta, né? Eu não sei como é que vocês se encontram ali, mas nós deste lado estamos bem, graças a Deus, porque nós dormimos, nós acordamos e Deus nos capacitou esse dia de hoje. Então nós estamos aqui glorificando a Deus por esse dia. E vocês estão desse lado aí, és bem-vindo. Tu és o nosso convidado especial por esse café especial. Não sai desse lado, partilha esse link, chama os seus amigos, chama a família, vamos sentar na mesa, a mesa do Reis. Hoje o pequeno almoço vai ser um pequeno almoço diferenciado, então fica até ao fim, amém? Eu vou pedir ao nosso irmão João que ore pela nossa programação de hoje. Amém. Deus abençoe a todos neste dia de terça-feira. Deus, muito obrigado por esta manhã maravilhosa que o Senhor nos concede, Pai. Nós somos gratos porque o Senhor nos permitiu estar aqui nesse momento especial, neste dia de gratidão ao Senhor por mais este dia que o Senhor nos concedeu para nos alegrarmos em Ti. Pai, mesmo apesar das circunstâncias, das tribulações que nós passamos, das lutas que nós passamos, Pai, dos mesmos problemas, mas o Senhor é aquele que nos incentiva a nos alegrar, porque o Senhor vai nos ajudar e também venceremos em Ti, Pai, porque a Tua palavra diz que no mundo nós teremos aflições, mas devemos ter bom ânimo, porque o Senhor mesmo, Deus, venceu o mundo. E nessa manhã quero entregar este momento de Café com Jesus nas Tuas mãos. E que o Senhor esteja abençoando a vida de cada um aqui presente nesta plataforma e os que nos acompanham também pelo Facebook, Pai. Que o Senhor esteja nos perdoando, Deus, e também nos alcançando nesta manhã. Para que tudo que possamos fazer, Pai, seja para a honra e glória do Teu santo e bendito nome. Nós oramos e entregamos esse momento especial nas Tuas mãos, toda esta terça-feira nas Tuas mãos. Todos os projetos que vão ser realizados, o Senhor esteja tomando a frente, Pai. Também a Tua palavra que vai ser ministrada, que o Senhor esteja dando o Teu servo nesta manhã. Em nome de Jesus, nós oramos e te damos graças hoje e para tudo sempre. Amém. Amém, Jesus, amém. Vamos ouvir nosso louvor oficial do Café com Jesus. Vida para quem te crê.
liberdade e também para a vida. Esse caminho que está levando, Pai meu Deus, é verdade e é libertão. De mais desse mundo, virá para quem que crê. Que para não viver para tudo sempre, que para não viver para tudo sempre, que esse caminho que está levando, Pai meu Deus, é verdade e está libertando. De mais desse mundo, virá para quem que crê. Não, meu Deus, que é para não viver para tudo sempre, que é para não viver para tudo sempre, que é para não viver para tudo sempre. Amém, Jesus, amém. O louvor fala, né? Há um caminho que nos leva para uma vida para todo sempre. Ali no Salmo 102, versículo 1 fala: a minha alma espera somente em Deus, dele vem a minha salvação. Então que possamos estar preparados, né, para seguir esse caminho, tal qual Jesus está a chegar. Então que possamos estar alerta com esse acontecimento. Amém, Jesus? E nós, todas as terças-feiras, nós temos esse momento especial também, que é de agradecimento, né, povo de Deus? Então, vai estar aberta agora a sessão de agradecimento. Então, eu vou ser a primeira a agradecer, amém? Vou agradecer a Deus por o privilégio da vida, né? Porque nós dormimos, nós acordamos, Deus esteve conosco. Enquanto a gente dormia, Ele tomava conta de nós. Até agora, né? Então, eu sou grato a Ele, grato. Gratidão acima de tudo, povo de Deus, por chegar ao mês de setembro. Estamos no mês 9, povo de Deus, o ano. Né? E o tempo está a correr, como diz o irmão João, há bem há pouco tempo que ele disse, que o tempo está a correr muito rápido. É verdade, assim, muito, muito rápido mesmo. Né? Que possamos estar sempre em posição do Senhor, na posição que Deus tem-nos guiado. Então, eu sou grato ao Pai por esse dia de hoje, eu sou grato ao Pai pelos meus filhos, pelo meu esposo, eu sou grato ao Pai por esse momento que nós estamos aqui unidos, uma só fé, uma só concordância. Então, eu sou grato a Deus por nossas vidas. Amém? Quem mais vai agradecer hoje? Aleluia! Quero agradecer, Pai do Senhor, irmãs, render graças a Deus pelo cuidado dele, pelo amor dele, por uma bênção que nós, como missão, recebemos. Nós trabalhamos com um projeto chamado RVP, Resgatando Valores Perdidos, que é um trabalho com famílias carenciadas, para a glória de Deus, onde nós recebemos 90 cestas básicas para abençoar a vida dessas famílias. Isso tem que ser a mão do Senhor. Amém? Deus abençoe. Pelo cuidado, saúde, família e tudo mais. Amém. A seguir. Amém. Eu não poderia também deixar de agradecer, não é, por mais um dia de vida que Deus me concedeu, por até aqui Ele tem permitido estar nesta grandiosa família do Café com Jesus, e também por todos os processos eu creio que já estão completados, minha futura viagem, também o processo da saúde, e as demais e outras mais coisas que eu creio que Deus vai conceder, amém? E também pela fé que já temos vamos ter a biologia da nossa língua materna no crioulo, que vamos ter a recontinuação hoje, esta terça-feira. Tudo está bem planeado, organizado, mas que tudo seja para a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. E também por este mês, o mês de setembro, que já tem começado. E creio que vai ser um mês, mesmo apesar de lutas, mas também de conquistas pela graça de Deus. Amém? Em nome de Jesus. Muito obrigado. Amém.
Amém. Irmã Tatiana, toma posse, ó glória. Amém, amém. Agradeço a Deus pela vida, né? Por tudo que ele tem feito. Vou tomando um fôlego mais do que é bom. Ele tem vitória. Amém, Jesus, amém. Aleluia. Desse jeito, né? A presença se faz presente no meio de nós. Aleluia. Aleluia. Que Deus seja derramado sobre nós, né? Pelo fogo de vida e pelo cuidado. Em pequenos gestos, Deus está conosco. Ele tem tomado conta de nós. Amém? Aleluia. Mais uma pessoa para agradecer, povo de Deus. Amém, Jesus. Amém, Jesus. Oh, glória. As vossas vidas são preciosas perante Deus, então sou grato a Deus por cada janela aqui presente. Os irmãos estão aí no Facebook também, eu agradeço pela vossa presença constantemente aqui conosco, pela partilha que vocês têm feito. Então, nós aqui deste lado, nós agradecemos por cada pessoa que tem partilhado o link, por cada pessoa que fica connosco todos os dias pela manhã. Então, deste lado hoje, vai um agradecimento bem enorme por vocês aqui. Gratidão, gratidão por tudo, gratidão. O irmão Alberto também agradece, né? Pela sua vida, pela sua família. Então, nós somos gratos. Gratidão, gratidão pelo irmão João, pela irmã Patrícia, pelo irmão Antônio, pela irmã Gilva, Vanessa, pela irmã Tatiana, pelos mais irmãos que vão entrando, o irmão Francisco, a irmã Arai, a Sara, a Vanessa, todos nós estamos aqui, somos gratos a Deus, gratidão, porque esse é o momento que nós tiramos para glorificar o nome do Pai, amém? Obrigado, Deus, aleluia. E vamos continuar, povo de Deus, e no Café com Deus temos um caderno, esse caderno tem vindo com a resposta, esse caderno tem vindo com a resposta, povo de Deus. Deus tem vindo nesse caderno, povo de Deus, nas almas que estão aqui presentes. Então vou pedir ao nosso irmão Antônio que ore pelo caderno nessa manhã, amém? Aleluia. Capacita, Deus, é desse jeito eu vivo, povo de Deus, ó glória. É muito barulho. Estou na escola, construção, maquinaria, mas Deus é fiel. Deus Eu vim vai sempre aproveitar. Então vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, nós te agradecemos pelos pedidos ali nesse livro que nós chamamos Cadernos de Oração. E queremos, ó Pai, pedir a tua direção do alto sobre este caderno. Sabemos, Senhor Jesus Cristo, de que muitas são as aflições do justo, mas tu prometeste na tua palavra a vitória para cada um deles. Tu disseste na tua palavra, assim como o testemunho de Paulo, que sofreu muitas perseguições, calúnias, mas em tudo ele foi vitorioso. E em termos de calúnias nada ficou provado. Por quê? Porque de facto tu és um Deus que nos concede toda a ferramenta que se levantar contra nós para ser condenada e para que de facto o povo de Deus possa descansar seguro debaixo das tuas promessas. Por isso, nesta manhã, nós queremos orar a favor dos nossos irmãos que, por algum motivo de saúde, e pedimos ao Deus que toque o seu corpo físico. Nós sabemos, ó Pai, também que as doenças não são somente físicas, mas também são doenças emocionais e espirituais. E pedimos ao Pai que redime a vida dos nossos irmãos e que redime, ó Deus, a vida daqueles também que precisam do teu toque. E nós clamamos e pedimos que a tua mão poderosa esteja sobre os médicos, porque tu és o médico dos médicos. E as causas que não aparecem ter solução, a solução vem de ti, porque tu és o Deus do impossível. E nós suplicamos, Senhor, e pedimos a tua direção, o teu Espírito, e pedimos ao Pai que abençoe também aqueles que passam por necessidades também, ó Deus, de pão e água, porque tu sacias a fome e a sede, e quem beber de ti e comer do teu maná do céu, jamais terá fome e jamais terá sede. Por isso nós clamamos, ó Deus, para o sustento de cada dia, que olha para as famílias desempregadas, onde os membros estão desempregados, que haja trabalho. E aqueles, ó Deus, que estão com salário precário, nós oramos e pedimos ao Pai que seja dada a autorização do alto, através de uma canetada, para que a solução seja viável, para que a vida das pessoas não sejam sufocadas, mas tenham recursos
para servir-te e honrar o teu nome e, assim, acima de tudo, para ter recursos para evangelizar e para fazer a tua santa vontade. E nós clamamos também, Senhor, a favor do nosso país. Oramos pelas forças governamentais. Oramos, ó Deus, por todas as nações, porque todas as nações têm o seu sistema político, têm uma liderança. E sobre esta liderança, ó Pai, nós te pedimos que a tua mão poderosa e que na agenda deles tu possas tocar, trazendo discernimento espiritual, trazendo sabedoria, para que as decisões tomadas sirvam, Senhor, para melhorar a vida do teu povo e para trazer a paz social e a tranquilidade. Oramos e agradecemos pelas chuvas e onde, ó Deus, há situações de calamidade provocadas por mau tempo, ou por ciclones, ou tempestades, ou ainda por outras situações. Nós clamamos, ó Deus, onde há muito calor, onde há fogo nas florestas, nós clamamos, ó Deus, que a tua mão poderosa possa suster, precisamente quando essas pragas são provocadas pela mão inimiga do homem, sobre a influência maligna. E nós clamamos, ó Pai, que cuide da tua natureza e que não nos dê aquilo que nós não podemos suportar. Lembramos, ó Pai, dos países que estão sob a ameaça dos ciclones, das tempestades, que a tua mão poderosa possa estar com eles. Lembramos aqueles que passam por fogo, e a tua promessa é que nós não seremos submergidos pelos rios, nem tampouco chama algum chegará em nós. Por isso, ó Pai, protege o teu povo, protege as nações, porque tu estás sentado sobre ele, tu conheces toda a estrutura, tu conheces toda a fragilidade, ainda nós continuamos a confiar em ti, porque a tua promessa é que a glória de Deus, a terra está cheia da glória de Deus, e nós clamamos por esta vitória. Senhor, lembramos também das nossas crianças, adolescentes, jovens e adultos também, e pedimos ao Pai que haja libertação. Há muita coisa má contra as nossas crianças, e nós te pedimos, ó Deus, nesta manhã que protege cada criança, cada adolescente, livra-os, ó Deus, do mal, livra-os, ó Deus, de todo o embaraço que o inimigo possa colocar nas suas vidas, e dar-lhes, ó Deus, vitória, porque tu és um Deus de vitória. Ontem, hoje, eternamente, Jesus o mesmo é. Ó Pai Santo, nós também oramos por aqueles que, como diz o profeta Isaías, chamam o bem do mal e o mal do bem. Ó Pai, chamam o doce de amargo e o amargo de doce. E tu, ó Pai, na tua palavra disseste muito bem, ai desses homens, mas nós clamamos pela tua misericórdia nesta manhã a favor deles. Muda o coração dos homens, muda o pensamento dos homens, Senhor. Traga-os, ó Deus, cativos a Cristo, de modo que as suas vidas sejam transformadas e transportadas das trevas para a sua maravilhosa luz do Evangelho, que é poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Ó Pai Santo, faz-lhe filhos de Deus, faz-lhe, ó Deus, acreditar e confiar na tua palavra, e confiar na tua promessa, para que haja vitória. Lembramos, ó Deus, também das instituições religiosas no país. Pedimos, ó Pai, sobre os líderes espirituais, sobre os missionários, sobre as instituições religiosas. Ó Pai Santo, pedimos que haja crescimento, que haja, ó Deus, a tua mão poderosa. Lembramos dos impactos evangelísticos que estão sendo realizados em prol das igrejas evangélicas. Lembramos do Jacum, juntamente com a Igreja Nazarena e outras denominações, ali em Eugênio Lima. Pedimos a tua direção do teu Santo Espírito. Lembramos também da pastora Solange em Leme Ferreira, com o impacto de 15 dias nas localidades dos centros urbanos da praia também. Lembramos do pastor Ananias em Porto, em Ribeira da Barca, com o impacto dia 1 de novembro. Ó Pai, faz com que esses tempos sejam tempos de refrigério, sejam tempos de libertação de almas das mãos do inimigo e trazendo cada uma delas para o teu aprisco, porque o Senhor é o bom pastor que dá vida às suas ovelhas. O Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Por isso, ó Pai, nós te pedimos a libertação total. Lembramos, ó Deus, daqueles que estão na linha da frente, que tu cuidas de cada servo, de cada serva, seja com as congregações espalhadas à volta das ilhas, seja, ó Deus, com os teus servos todos e a tua congregação de forma geral, supre as suas necessidades. Nós oramos por um avivamento no mundo, Senhor, e em especial em Cabo Verde. Dá-nos um avivamento, Pai Santo. Precisamos deste avivamento. Só tu és Deus, só tu consegues avivar a obra. Senhor, dá-nos fogo no altar do Senhor. Faz com que cada altar, cada púlpito, Senhor, seja coroado com a tua graça, com a tua glória, com a presença do teu Espírito Santo. E nós clamamos como outrora, manda fogo, Senhor, que queima toda a carnalidade
e dá-nos, ó Deus, dons espirituais para servir-te, ó Deus, com um coração contrito e humilde, para que a obra de Deus possa crescer e o reino de Deus seja estabelecido. Ó Pai do céu, lembramos dos necessitados, daqueles que estão presos, daqueles que estão, ó Deus, sem a tua salvação, estão perdidos, mergulhados no alcoolismo, na droga. Pedimos a sua libertação. Lembramos, ó Deus, daqueles que estão a passar por necessidades físicas e espirituais e emocionais, e supre as suas necessidades em nome de Jesus. Lembramos, ó Pai, também daqueles, ó Deus, que estão encarcerados, que a alma está encarcerada, e pedimos a tua libertação. Aqueles que estão cegos, como Saulo outrora no caminho de Damasco, nós clamamos que as escamas do pecado caiam por terra em nome de Jesus, no poder de sangue de Cristo, para que o teu povo e a tua igreja seja iluminada pela tua graça e resplandeça a tua glória para a honra do teu santo nome. E nós clamamos e pedimos sobre o nosso tempo de hoje, que seja um tempo de grande vitória e que a palavra venha ao encontro das nossas necessidades espirituais e que possamos sair, ó Deus, mais deste comunhão de terça-feira, fortalecidos no Senhor e cobertos, ó Deus, pelo manto da tua salvação. E usa-nos, Senhor, para fazermos discípulos e dá-nos, ó Deus, um estilo de vida de discípulo, como, ó Pai, nos deste o grande mandamento e também a grande comissão, mostrando os outros no amor e a Deus e ao próximo e até aos nossos inimigos, quão importante é viver com Jesus. Louvado seja o teu nome e em nome do teu Filho amado Jesus Cristo nós oramos, hoje e sempre. Amém. Amém. Amém, Jesus, amém. É desse jeito, oração de concordância. Quando há uma oração coletiva, a palavra nos diz: também vos digo, se dois de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirmos, isso será feito pelo meu Pai que está no céu. Oh, glória a Deus, aleluia. É desse jeito, amém, Jesus. E vamos ouvir mais um louvor antes de chegar pela palavra, amém? Canta
Amém, Jesus, amém. É desse jeito, oh, glória a Deus, aleluia. Oremos ao Pai por esse momento precioso, né, que nós estamos à espera no momento da palavra. Oremos ao Pai, glorioso Deus, eterno Pai. Nós te glorificamos, te damos a honra, Pai, pelo privilégio de ter aqui o pastor conosco, o pastor Carlos Moisés, amado Pai, que não seja da sua vontade, mas, Pai, da vontade do Espírito Santo, amado, que ele diminua, que o Senhor apareça, Pai do céu, Pai, que possamos ter ouvido para ouvir a palavra de hoje, Pai, em o nome de Jesus, Pai. Ora ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Amém. E graças a Deus. Pastor Carlos Muniz, toma posse, a sala é sua. Amém? O microfone. Não estamos a ouvir, pastora. Carrego no microfone para tirar do mute. Amém. Ok. Amém. Me ouvem agora? Agora sim. Ok. Deixa Deus nos usar, amém? Amém, amém. Saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Para nós, motivo de bastante alegria poder estar com os irmãos participando desse café. Louvo a Deus pelo convite feito pela irmã Patrícia, que nós já conhecemos há algum tempo, quando ela estava entre nós aqui na Bahia, no Brasil. Oramos por ela e temos a certeza que ela é bênção de Deus na vida dos irmãos e também na nossa vida. Né? Nos sentimos felizes em poder, nesta manhã, compartilhar a palavra de Deus entre os irmãos. Tá? Gostaria de convidar a todos a abrir as Bíblias lá no livro de 2 Crônicas, no capítulo de número 20. A partir do versículo de número 3, nós vamos ler. Então Josafá teve medo e se pôs a buscar o Senhor e apregou o jejum em todo Judá. Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar o Senhor. Pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo. E disse: Senhor, Deus dos nossos pais, porventura não és Deus nos céus? Não és tu que dominas sobre todos os povos? Na tua mão está a força e o poder, e não há quem te possa resistir. Porventura, ó nosso Deus, não lançaste fora os moradores da terra diante do seu povo de Israel, e não adeste para sempre a posteridade de Abraão, teu amigo? Habitaram nela e nela edificaram um santuário ao teu nome, dizendo: se algum mal sobrevier, espada por castigo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois o teu nome está nesta casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Agora, pois, eis que os filhos de Amon e Moabe e os do monte de Seir, cujas terras não permitiste que Israel invadir, quando vinha da terra do Egito, mas deles se desviaram e não os destruíram. Eis que nos dão pago, vindo para lançar fora a tua possessão, que nos deste em herança. Nosso Deus, acaso não executarás tu julgamento contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós e não sabemos o que fazer, porém os nossos olhos estão postos em ti. Queridos irmãos, nesta manhã, o Senhor nos leva a refletir uma palavra na qual o povo de Deus se achava em perigo. Perigo eminente se avizinhava ao povo de Deus. Os filhos de Amon, os moabitas, estavam tentando tirar o povo de Deus da terra. Os filhos de Moabe e os filhos de Amon são descendentes de Ló, da relação incestuosa de Ló com as suas filhas. Então geraram esses dois povos. E o registro bíblico nos diz que esses povos eram povos cruéis, eram povos perversos. Eles se reuniram num grande exército para vir contra o rei Josafá. O texto declara e nos dizer que Josafá confessa ao Senhor: não temos força, não sabemos o que fazer e não temos o que fazer. Muitas vezes as situações na vida nos pegam assim.
Surgem situações nas quais nós não temos força, nós não sabemos o que fazer e não temos o que fazer. Mas o povo de Deus tem um Deus que pode fazer todas as coisas. O salmista diz de forma bem clara: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e também fez a terra. E é interessante que, nesta oração, o rei Josafá conclama o povo para orar e para jejuar. Toda a congregação está presente, toda a congregação veio, e eles sabem que há necessidade de buscar a Deus em oração. Não sei como estão aí as coisas em Cabo Verde, mas aqui no Brasil, o povo tem gostado muito do louvor. O povo gosta também da ministração da palavra, mas muitos crentes já não gostam mais de orar. Eu cresço numa igreja evangélica Assembleia de Deus, no bairro de Capelinha, aqui em Salvador, onde os irmãos chegavam cedo para orar. E graças a Deus, quando chegava o momento de ministração da palavra, o ambiente, a atmosfera, já era uma atmosfera favorável a que o povo recebesse a mensagem da palavra de Deus, com o coração contrito, com o coração aberto, com a alma cheia de alegria. E o Espírito Santo de Deus tinha liberdade para trabalhar na vida desses crentes. Josafá reconhece que o caminho da vitória para o crente, em qualquer situação, é o caminho da oração. E muito mais ainda, quando as coisas estão adversas, quando nos parece que tudo está contra nós e a favor do inimigo, Josafá chama o povo para orar e para jejuar. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Ora, a oração é um diálogo direto com Deus. A oração é um atestado de incompetência nossa, é um atestado de que não podemos fazer nada e, acima de tudo, também é um atestado de que nós cremos, de que nós confiamos em Deus. A palavra de Deus é clara em nos dizer que é necessário que todo aquele que se aproxima dele, Deus, creia que ele é galardoador daqueles que o buscam. E nós precisamos orar. E como nos ensina a palavra de Deus no livro de Tiago, orar com fé e não duvidando. Porque aquele que duvida é semelhante às ondas do mar, que o vento impele para qualquer lado, para qualquer posição. Nós precisamos crer. A primeira e a última palavra é de Deus. Existem alguns até dizem a última palavra de Deus. Eu não gosto muito de usar essa expressão, não. A primeira e a última palavra devem ser de Deus. E o crente deve confiar no Senhor. O servo de Deus piedoso deve confiar no Senhor, porque Deus tem o domínio de todas as coisas. Deus tem o controle de todas as coisas. E ele nos ensina na Sagrada Escritura. Operando eu, quem impedirá? De forma clara, Josafá declara o senhorio do Senhor. Na sua oração, ele declara: não foste o Senhor que trouxeste o teu povo e deste esta terra por herança e deste esta terra por possessão ao teu povo. Não fosse o Senhor que destruiu os reis que estavam aqui e entregou essa terra aos filhos de Abraão como possessão. Ele reconhece o senhorio de Deus. A nossa oração deve reconhecer o senhorio de Deus. Muitos crentes começam o momento de oração já com a lista de pedido. Parece que entram no templo com uma relação somente de pedido. Né? Papai do céu, eu quero isso. Papai do céu, eu quero isso. Papai do céu, eu quero isso. No momento de oração, acima de tudo, precisamos entrar na presença do Senhor com humildade. Esse é um aspecto importante. Existem algumas igrejas aqui no Brasil que os crentes são ensinados a orar, pedindo, exigindo a Deus, como se Deus fosse menino de recado para poder atender. É um aspecto bastante complicado isso. Pedir ao Senhor com humildade, se apresentar ao Senhor com humildade, crendo que Ele é Senhor. Ele tem o domínio de todas as coisas, com o coração aberto, confessando, acima de tudo, a nossa incompetência, a nossa limitação, glorificando o nome do Senhor pelos seus atos poderosos, por sua soberania, exaltando o seu nome e nos colocando no nosso devido lugar. Depois a gente glorifica o nome do Senhor.
glorifica o nome do Senhor. Ele é digno de todo louvor, de toda honra, de toda glória. Tá? Por misericórdia e bondade de Deus, desde cedo a gente iniciou o caminho da música. E às vezes eu me pego nos meus momentos de oração, buscando ao Senhor e entoando hinos e louvando ao nome do Senhor. Ele é digno de glória, ele é digno de louvor. Depois que reconheço a soberania de Deus, depois que eu louvo o nome do Senhor em oração, aí eu me apresento ao Senhor e apresento a minha necessidade. Todos nós temos necessidade, uns maiores que os outros. Né? Josafá estava diante do extermínio do povo de Deus. 3 nações se reuniram para retirá-los do lugar e aniquilar o povo de Deus. Os descendentes de Ló e os descendentes de Cã. Mas ele se humilhou, ele buscou ao Senhor. E em meio àquele espírito de oração, nos diz a Escritura Sagrada que o Senhor que vê, o Senhor que ouve, o Senhor que fala, eu gosto muito dessa expressão, servimos a um Deus poderoso, servimos a um Deus que ouve o seu povo, e tem ouvido o seu povo ao longo da história do relacionamento com o homem, do homem com Deus. Sim. Disse o Senhor a Moisés: tenho visto a aflição do meu povo, tenho ouvido o clamor do meu povo, e não somente isso, estou pronto para descer para ajudá-los. A forma como Deus vai ajudar está nas suas mãos. O meio que Deus vai usar está nas mãos de Deus. Longe de nós queremos, na nossa oração, ainda dizer o que Deus tem que fazer. Existem alguns que não determine nada não, meu irmão. Não determine nada. Se lance na presença do Senhor e creia que Ele tem a solução. A solução é dele, a estratégia é dele, para que o nome dele possa ser glorificado e exaltado na terra e na sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. E quando o povo está clamando, orando, jejuando, buscando a presença do Senhor, o texto sagrado no versículo número 3 diz: ele teve medo, Josafá teve medo. E todos nós, diante da dificuldade, temos medo. Quando veio essa questão do medo, o medo às vezes até paralisa as pessoas. Quando Golias se apresenta diante do exército de Saul e desafia o exército de Saul, Saul teve medo. E o que acontece com Saul? Saul ficou paralisado. Todo o exército de Saul, podemos até dizer, o exército de Israel, ficou paralisado. Houve um medo. Golias, do outro lado, desafiava e reverberava ódio contra não somente o exército de Israel, mas contra o Deus de Israel. Saul teve medo. E o medo de Saul paralisou não somente Saul, como também paralisou o exército de Saul. Todos ficaram paralisados. Até que veio um mocinho que vinha trazendo um lanche para os seus irmãos. Vinha trazendo alimento para seus irmãos. A vida daquele moço era diferente. Aquele moço tinha o costume de conversar com Deus. Aquele moço tinha intimidade em conversar com Deus. Aquele moço glorificava ao Senhor quando pastoreava as suas ovelhas. E aquele moço olha o gigante e diz: o que faz esse incircunciso praguejando o Deus de Israel? Davi teve atitude diante da ameaça. Josafá também teve atitude diante da ameaça. Eu gosto bastante desse texto porque eu vejo a atitude. O medo existiu e o medo sempre vai existir. Depois que o homem pecou, o medo se instalou no coração do homem. Tá? É assim que Adão diz: eu vi o Senhor, mas eu vi sua voz, mas eu tive medo. Depois do pecado, o medo aparece. Mas o medo não pode ser suficiente para paralisar o povo de Deus. Não pode ser suficiente para paralisar a igreja do Senhor Jesus Cristo que marcha para o céu. As portas do inferno não prevalecerão contra esta igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Josafá não ficou paralisado. Se eu não tenho força, se eu não tenho estratégia, se eu não tenho exército, e como ele mesmo confessa, eu não sei nem o que eu devo fazer, eu vou clamar ao Senhor. Clama a mim e responder-te-ei.
anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabe. É isso que nos diz a Escritura Sagrada. Nós precisamos ter a Escritura Sagrada no nosso coração e na nossa mente. O salmista, de forma bem clara, nos diz: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti, Senhor. Não é só para não pecar contra o Senhor, para que, com a palavra de Deus no coração e na mente, saibamos confiar no Senhor e saibamos que dele vêm as estratégias de vitória para o seu povo. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor para sempre. E quando a igreja está orando, o Espírito do Senhor desce sobre aquele povo. Eu sei muito bem que os irmãos sabem o que é isso. Estarem na presença do Senhor, buscando ao Senhor, e o Espírito do Senhor desce sobre o povo. Como desceu no dia de Pentecostes, trazendo o revestimento àquele povo, trazendo alegria. E o mesmo Espírito trouxe conversão a todos aqueles que ali ouviam a palavra de Deus sendo ministrada. Ministrada por quem, irmão? Por Pedro. E quem era Pedro? Pedro é aquele que, diante da acusação da criada, teve medo. E não só teve medo, chegou ao ponto de negar Jesus 3 vezes. E o galo cantou, ele lembrou da palavra de Jesus Cristo. É aquele homem que teve medo, que depois que o Espírito Santo de Deus desce, é tomado por ousadia para proferir o seu segundo sermão. E no seu segundo sermão, Deus operou maravilhas. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Josafá teve medo, confessou seu medo, buscou o Senhor junto com a igreja, e o Espírito do Senhor desceu sobre eles naquele lugar. E nos diz a Escritura Sagrada que Deus falou, né? O texto sagrado é claro no dizer, Deus falou usando Jaaziel, filho de Zacarias, filho de Benania, filho de Jeiel, filho de Matatias, levita. E aí, os irmãos que são levitas, irmãos chamados para o exercício sacerdotal, né? Os irmãos chamados para louvar o nome do Senhor, devem ter a vida consagrada a Deus. Eu lembro dos meus dias de juventude, quando louvávamos ao Senhor na congregação de Capelinha, e como jovem tinha uma sede muito grande de louvar a Deus, né? Louvávamos com violão, louvávamos com contrabaixo, louvávamos com a guitarra, louvávamos com trombone, com barítono, com bombardino, por misericórdia e bondade de Deus. Minha família é uma família que tem um DNA musical, todos tocam, né? Levita deve ter vida consagrada. Levita que trabalha no ministério da música deve ter vida consagrada. Esse moço tinha, e o Espírito do Senhor desceu sobre ele. E o Senhor usou de maneira poderosa para dizer a Israel: dai ouvidos, todo Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, ao que vos diz o Senhor, não temais nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas é de Deus. Amanhã descereis contra eles, e eis que eles sobem ladeira de Ziz, e encontrá-los-eis no fim do vale, defronte do deserto. Esta foi a palavra de Deus. Deus disse: não temas. Está com medo? Não tenha medo. Não te espante. Sejam corajosos. Vocês vão ao encontro dele. Mas não se preocupe. Essa peleja não é de vocês. Essa peleja é minha. Ah? Gosto muito daquela canção que diz: o Senhor pelejará por vós. O Senhor pelejará por vós. O Senhor peleja por vós. E este texto abençoado nos diz que Deus pelejaria por seu povo. É muito comum cantarmos depois da vitória. Sim, cantar depois da vitória é uma bênção. Miriam, depois que a mar se abriu e o povo passou a pés enxutos, do outro lado pegou panelas, pegou tamborins e começou a cantar. Cantar depois da vitória é bênção. Agora, cantar enquanto a peleja ainda não aconteceu é testemunho de fé. E nós somos chamados a testemunhar pela fé. Nós somos chamados a testemunhar que o Senhor é nosso general.
E por isso, pelo Senhor, marchamos sim. O seu exército poderoso é. O nosso general é Cristo. É assim que canta Ademar. O general de Josafá, que era Deus, que disse, não temas, não tenham medo, se encorajem, comecem a glorificar a Deus. Cantem antes da peleja e desçam. Deus fez questão de mandá-los descer para o fronte, para a batalha, para a peleja. Deus está nos chamando para dobrar os joelhos, Deus está nos chamando para cantar, Deus está nos chamando para glorificar e exaltar o nome do Senhor. Vivemos num mundo que não reconhece Deus como Senhor. Vivemos num mundo que peca descontroladamente. Vivemos num mundo que espragueja o Deus que nós servimos. Vivemos num mundo que faz questão de desdenhar do nosso Deus. Mas nós precisamos dar testemunho de que Deus, ainda hoje, abençoa o seu povo, dá vitória ao seu povo e que a vitória é nossa. Em nome do nosso Deus, em nome do nosso Salvador, Cristo Jesus. Josafá coloca na frente do pelotão os cantores, na frente dos combatentes, os cantores, e desce sob ordem do Senhor. E nos diz a Escritura Sagrada que os exércitos inimigos também vêm, e os exércitos inimigos se atrapalham. Os moabitas, os amonitas, os irmãos, né? Eles eram irmãos, descendentes irmãos, e os filhos de Cã se atrapalham. E eles vão matando uns aos outros, matando uns aos outros. E quando o povo de Deus chega no local da peleja, encontra somente cadáveres. Eles ficam perplexos. Eles ficam parados. Posso dizer, eles ficaram chocados, porque acharam que naquele vale eles iam lutar com espada. Eles tinham a confiança de que Deus estaria com eles e que Deus lhe daria vitória naquela peleja. Mas eu creio que até então, a mente, o pensamento deles é que Deus os faria prevalecer, mas que eles teriam que enfrentar o inimigo. Mas a palavra que Deus tinha dito da parte do levita, Jaziel, é que a peleja era de Deus. Eles não teriam que pelejar coisa alguma. Deus estaria pelejando por eles. E louvado seja o nome do Senhor. Foi isso que eles encontraram. Cadáveres. Cadáveres espalhados por todo lado. Deus tinha confundido os inimigos e eles mataram-se um a um, de forma que todo o vale estava cheio daqueles cadáveres dos inimigos do povo de Deus. Eles só tiveram um trabalho, de continuar glorificando a Deus diante da vitória e de catar os despojos de guerra, as espadas, as lanças, os escudos, tudo aquilo que eles puderam levar, eles levaram. E levaram glorificando e exaltando o nome do Senhor. Os dias de hoje não devem ser diferentes. Nós devemos confiar em Deus. Vivemos uma nova realidade, vivemos dias difíceis, mas Deus ainda é o mesmo. O povo é diferente. Hoje somos nós. São os irmãos aí em Cabo Verde, desafiados a glorificar e exaltar o nome do Senhor. Desafiados nesse tempo tão adverso, permanecer confiando e falando que existe um Deus que criou todas as coisas, um Deus que se importa com a humanidade. Tá? Certa feita alguém disse, como Deus se importa com a humanidade? Ele disse, vem aqui, meu filho, abrir a Bíblia comigo. João, o Evangelho segundo escreveu São João, diz, no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus. E o Verbo estava com Deus. Versículo 14 nos diz, e o Verbo se fez carne, Deus se humanizou, Deus se fez carne e habitou entre nós. Deus desceu da sua glória e veio ao nosso encontro. Tá? Muitos irmãos dizem assim, eu encontrei Jesus. Não, você não encontrou Jesus. Foi Jesus que ele encontrou. Eu aceitei Jesus. Não, não foi bem assim. Foi Jesus que lhe olhou, lhe escolheu e lhe aceitou. E ainda disse, venha a mim. Mesmo quando o elemento é
um perigoso opositor, um inimigo contumaz, com autoridade para matar e perseguir crente. Não é ele quem encontra Jesus, é Jesus quem encontra ele. E diz bem claro no ouvido dele: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? E transforma Saulo em Paulo e usa este homem para a glória do nome do Senhor. É sempre de Deus a iniciativa de vir ao encontro do seu povo, levantando homens e mulheres em todos os tempos para que o nome dele possa ser glorificado. Josafá glorificou o nome do Senhor. Nos diz a história, foi um grande rei. Foi um rei que destruiu ídolos, altares, e o nome de Deus foi glorificado no reinado de Josafá. Embora ele cometeu umas besteiras, fez aliança com os seus parentes e, de repente, construiu embarcação e não deu em nada. Aquilo ali só trouxe confusão para o seu reinado e para a sua vida. Mas quando o homem busca ao Senhor, quando a mulher busca ao Senhor, o Senhor ouve as nossas orações e nos dá vitória. Não para que nós possamos nos engrandecer, devemos continuar nos humilhando diante da potente mão do Senhor e glorificando e exaltando o seu nome. Deus é soberano. O nome que deve ser glorificado é dele. A obra é dele. Em todos os tempos, a obra é dele. Nós somos o seu povo, chamados para testemunhar da glória do seu reino e do seu santo nome. Que Deus em Cristo vos abençoe, irmãos. Eu não sei qual é o tempo que eu tenho, mas se deixar, eu falo de Jesus até dizer chega. Eu falo desse reino até dizer chega. Da vida dos outros eu não gosto de falar não, viu? Mas da vida do nosso Deus e Jesus, eu amo falar. Aliás, eu gosto muito do culto de vigília, porque eu tenho oportunidade de falar a noite inteira. Patrícia, querida, estamos com saudades de você, tá? Nós estamos em Aracaju. Coincidentemente, hoje eu estou aqui em Salvador. Vim ver a minha mãe, vim resolver algumas coisas aqui em Salvador, mas nós estamos em Aracaju, servindo ao Senhor Jesus. Hoje não estamos mais nas trincheiras assembleianas. Hoje servimos ao Senhor Jesus na Igreja Presbiteriana do Brasil. Mas eu fico feliz que no céu não tem placa de igreja, tá? A única coisa que não entra no céu é pecado, e não tem placa de igreja. O Senhor Jesus vem buscar os seus filhos e os seus servos, espalhados em todo o mundo, independente da placa e da denominação. Crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa. Que Deus abençoe os irmãos. É um prazer poder trazer a palavra de Deus aos vossos ouvidos, e estamos orando por vocês, e gostaríamos que vocês também continuassem orando pelo Brasil. O Brasil passa um momento muito difícil. A palavra de Deus diz que quando um líder reconhece a Deus, o povo de Deus tem refrigério. Mas quando estamos sobre a batuta de um homem mau, o povo sofre. E é isso que nós temos visto aqui no nosso país. O candomblé sobe a rampa do Congresso, né? O baixo espiritismo entra hoje no nosso Congresso, na Casa da República, e a coisa não está boa para o nosso país, não. Tá? Pedimos as orações dos irmãos para que a mão do Senhor possa socorrer o Brasil e nos tirar desta escravidão. Que Deus abençoe a todos. Devolvo a palavra. Amém, pastor, amém. Palavra abençoada que tocou aqui neste lado aqui, que possamos arrancar o medo, porque o medo, ela vem, ela faz parte, mas só que não podemos ficar com ela, né? Temos que livrar do medo para Deus poder agir no nosso meio. Palavra abençoada. Vou passar os agradecimentos à nossa irmã Patrícia. Amém. Pastor Carlos Moisés, que coisa boa, viu? Deus que nos abençoando, nos ajudando. Então, boa notícia para o senhor, também estou em Salvador. Você está aqui aonde, menina? Em Paripe, meu irmão. Estou em Paripe. É mesmo, eu fui pastor de Paripe durante 4 anos. Você está em que lugar? Estou em Paripe, aqui perto. Olha, pronto, já vou pegar meu endereço. Pastor, a gente vai falar daqui a pouco, eu vou dar meu endereço para o senhor. Tá ok, tá bom. Coisa boa, como é bom a gente encontrar os velhos amigos e que Deus me usando o Senhor como já tem usado. Vamos orar por ele. Pai, quero te render graça, para ver o pastor Carlos Moisés, o Senhor que me usando ele como flecha do Senhor para alcançar os corações. Então, o ministério que o Senhor confiou a ele, Deus,
Continua, Deus, prosperando para a glória do teu santo nome. Obrigado por cada um que tem participado nesse tempo, em nome de Jesus. Amém. Você, Lourdes. Amém, Jesus, amém. No Café com nós temos tarefas, povo de Deus, tarefas, temos campanha, é um café cheio de requintes, né? Então passamos ao posse, vou passar ao nosso irmão João com as tarefas, e de seguida acho que eu vou ter que passar a Patrícia com as campanhas, né? Aleluia, nós. Amém. Obrigado, irmã Lourdes. 2 tarefas para serem cumpridas nesse novo ano. Primeiro, amar a Deus acima de todas as coisas. E segundo, amar o teu próximo como a ti mesmo. Isso resume a mandamento. Quando estás a fazer isso, estás cumprindo a lei e os profetas e devemos amar os nossos amigos e seguir o exemplo que nos deixou. Não vai ser fácil, mas Deus vai nos dar graça neste ano e também, se Ele permitir, no próximo ano, se Deus quiser. Então, Deus abençoe. Um grande abraço do coração. Amém. Então vamos lá para a campanha, né, Lúcia? Gente, o povo cabo-verdiano, um pacto evangelístico está chegando. Dia 28 de outubro, já celebrando o Dia da Reforma Protestante, vamos estar com o Amor em Ação, em Eugênio Lima, onde vamos ter médico, vamos ter psicólogo, vai ter muita gente lá servindo a comunidade. Olha que coisa boa. Então, já ore por esse tempo, já ore pelo bairro, a zona de Eugênio Lima, pela equipe que vai estar desenvolvendo esse trabalho nesse tempo. Também temos no dia 31, celebrando a reforma. Dia 28 a gente bota em prática, dia do a gente celebra a reforma. E dia 1º de novembro, onde celebra o dia dos... Não, dia 2 celebra o dia dos mortos, mas dia 1º se celebra o dia de todos os santos em Rio Verde. Nós levantamos um altar ao Senhor, dizemos: a ti é dado honra, glória, louvor e exaltação. Onde a equipe vai dar também uma atividade em Eugênio Lima, em tempo de louvor e adoração, e também vamos estar no cemitério, levando consolo para as famílias que lutaram. Então, ore por nós, cubra a equipe em oração, para que Deus continue derramando da graça dele. Porque nós estamos nos levantando nesse tempo, como principal daquele lugar. E temos levantado a bandeira da vitória, dizendo: o Senhor Jesus, Ele salva, cura, liberta e leva para o céu. Deus abençoe. Com você, Lourdes. Amém, Jesus, amém. Já na reta final, como vocês sabem, como tudo começa, também termina, povo de Deus. Estamos aqui de volta amanhã, à mesma hora, como tivemos hoje, de 6 horas da manhã do Brasil, 8 em Cabo Verde, 10 na Europa. Estaremos aqui de volta amanhã com o mesmo tempo, mas com algo diferenciado. Amém? A palavra é sempre diferenciada aqui. Nunca é igual. O nosso pequeno almoço, o nosso café com é sempre diferente, nunca é igual. Onde reparar que a palavra, ela é sempre renovada, né? Então, que possamos amanhã permitir que estemos de volta aqui. Amém? Oremos ao Pai por esse tempo. Glorioso Deus, eterno Pai, nós te glorificamos, te damos a honra, te damos agora, amado, por mais esse momento da tua presença, Pai. Muito obrigado pela palavra, muito obrigado. Tudo que foi feito aqui foi na tua direção, Pai. Mas vai ao encontro dos irmãos aí no Facebook, que também têm pedido de oração ali para fazer, que o Senhor toque e guarda, Pai. Pai, muito obrigado, Pai, amado, que possamos estar de volta amanhã na tua presença, Pai, amado, em o nome de Jesus, Pai. E no café, quando nós temos sorria, porque Jesus está vivendo, aleluia. E alega porque Ele te ouve, oh glória. E é desse jeito. Voltamos amanhã à mesma hora. Fico na paz de Jesus. Amém?